Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do videocast Uai Turismo. Lembrando que o nosso conteúdo completo você pode acessar no turismo.uai.com.br e não deixe de seguir o nosso Instagram, @portaluaiturismo. Bom, gente, o nosso tema de hoje ele é de utilidade pública e vai te colocar em contato com uma abordagem ainda muito pouco falada dentro do setor do turismo. Nosso convidado de hoje, ele é influenciador digital, youtuber, colunista do portal Autopapo, escritor e especialista em avaliação de veículos do ponto de vista da pessoa com deficiência. Hoje nós vamos falar sobre acessibilidade, não só nos automóveis, mas também as viagens, em destinos e atrativos. Bem-vindo ao videocast do Uai Turismo, Alessandro Fernandes, do blog do Cadeirante. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Isabela. O prazer é meu. Alessandro, eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre os desafios da acessibilidade, né? A gente sabe que a acessibilidade é um tema muito mais amplo do que só a questão do cadeirante, né? São diversos tipos de acessibilidade que a gente precisa. Mas para um cadeirante, quais são os principais desafios que a gente tem aí no Brasil, em Minas Gerais? A gente está falando de um estado com tanta cidade histórica, né? Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Verdade. O grande problema, né? O primeiro obstáculo que a gente enfrenta mesmo na acessibilidade são as calçadas, né? Saindo de casa, a gente já enfrenta problema. Ainda mais em Minas Gerais com tantos morros. Então, a gente tem problema de morros íngremes, calçadas mal conservadas, falta de padronização. Então, para sair de casa já é um perrengue. Então, a gente tem que fazer o possível para buscar alternativas como rampas, né? O ideal é que tivessem rampa nas esquinas, rampas para atravessar as ruas, né? Então, a acessibilidade é o primeiro grande perrengue do cadeirante no Brasil. Como é que é a sua rotina, então? Assim, por exemplo, quando você vai sair, a gente sai, abre a porta e vai embora, né? Você precisa de planejar o seu trajeto, você precisa de pesquisar antes. Aqui você mora em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. Aí eu acho que você provavelmente já deve saber quais são os seus trajetos, né? Mas Sim. Quando é um trajeto novo, como é que você consegue fazer para conseguir fazer com independência? Eu tenho que me informar, sempre me informar, porque grande parte dos lugares que você vai, ainda mais estabelecimentos comerciais, você tem um degrau na frente. Então, se eu vou para um lugar específico, eu já procuro saber, tem degrau, ou se for em segundo, terceiro andar, tem elevador, né? O elevador tem acesso. Eu já cheguei em lugar que tinha degrau para chegar no elevador, então não resolve nada. Então, a gente tem que ter informação e planejamento para conseguir chegar nos lugares sem passar perrengue, né? Uhum. E aí, comparando Belo Horizonte com outros destinos em Minas Gerais, o principal é o degrau, largura das portas, que mais assim que acontece aí de desafio? Falar em destinos turísticos em Minas o cadeirante já fica tenso, porque não é só isso, né? Destinos, cidades históricas como Ouro Preto, como Tiradentes, as ruas, quando a gente não tem a calçada ruim, a gente vai pra rua. Nem a rua é boa pra gente nesses lugares, porque é rua de pedra muitas vezes, né? Então, aí que entra o carro, né? Na minha rotina, você perguntou, eu tenho que sair sempre de carro. Por isso que eu acabei focando muito as minhas avaliações no veículos, porque o ideal para a gente é ter sempre um veículo disponível para chegar o mais próximo possível do destino, né? Para não precisar passar perrengue. E quando você vai em cidade turística, você tem que ter acesso aos locais também, né? Sem degrau, sem pedra, né? Sem buraco. Então, a gente tem que se planejar com tudo. Uhum. E é um fator, assim, que às vezes faz desistir? Por exemplo, queria em Ouro Preto, mas... que preguiça da peleja. Ou não, assim, você enfrenta mesmo? Não, eu enfrento porque a gente sempre busca alternativas, né? Eu sempre fui, assim, muito curioso e sempre busquei alternativas para me locomover com mais facilidade. Então, hoje a gente consegue colocar uma terceira roda na cadeira que levanta a rodinha dianteira, porque a cadeira de rodas, o problema é que a roda dianteira é pequena. Se você consegue levantar ela, você consegue passar até em lugares esburacados, tipo Tiradentes. Então, eu fui outro dia a Tiradentes, eu usei esse acessório e consegui andar pela cidade. Você acopla o acessório na própria cadeira? Ela levanta as rodas, as duas pequenas à frente, e tem uma de 12 polegadas que você consegue atravessar esses lugares. Então, eu sempre busco alternativas
esses acessórios para conseguir nos lugares. Deixar de viajar, deixar de conhecer, eu não deixo, não. Não deixa não, né? E outros cadeirantes, assim, que você tem contato? Eles deixam de viajar? Qual que é? Porque, assim, você, né, você é uma pessoa, você é jovem, você é um atleta do kart, que eu sei. Então, relativamente, pelo menos na minha cabeça, é mais fácil, né? Mas a gente tem diversos tipos de problema de mobilidade para quem é cadeirante. Tem a questão da idade, tem a questão de ser uma pessoa mais ativa ou menos ativa. Como que se lida com isso, assim? E como quem está em volta pode apoiar para a pessoa conseguir ter realmente uma vida produtiva, satisfatória e não virar um refém da situação? Realmente tem diversos tipos de limitações, diversos tipos de dificuldades, né? E eu conheço muitas pessoas que sim deixam de viajar, deixam de sair de casa muitas vezes por causa da falta de acessibilidade. Então, quando, né, quer enfrentar e resolve viajar, tem que ser com ajuda, com gente junto, né? Viajar sozinho nem pensar, né? Mas é por isso que eu busco sempre ter mais autonomia. Né? Assim, eu já viajei sozinho até para fora do país. Sozinho? Sozinho, justamente porque eu sei meu nível de autonomia e também me planejando, né? Tem sempre que se planejar. A palavra-chave do cadeirante hoje é planejar em qualquer viagem, dentro ou fora do Brasil. E mesmo planejando, costuma dar errado. E foi mais fácil fora do Brasil do que aqui? Olha, eu vou assim, te falar que... Quais são os locais? Você fala assim, olha, aqui foi mais tranquilo, aqui não foi. A relação de respeito com as pessoas, que aí eu falo de respeito e não estou falando sim. de dó. Sim, é diferente, tá né? Certo. Eu vou te falar que eu já enfrentei tantos perrengues fora quanto dentro. Os Estados Unidos é um lugar bem acessível. Lá eles têm uma preocupação maior, parece. Inclusive, quando você chega em hotel, mesmo que o quarto não seja acessível, você consegue entrar. A maior parte das portas são mais largas do que o normal, né? Pelo menos os principais pontos turísticos. Cidades turísticas como Orlando, essas cidades assim, são mais acessíveis, mais planas, né? E nos próprios brinquedos também, Também, né? Mas já inventei perrengue também. Até lá fora, até falta de respeito, inclusive. É mesmo? Dentro desses parques. Por exemplo? Eu fui entrar num brinquedo desse, eles não podem encostar em você lá. Então estava só eu e um amigo meu, né, ele teve que me colocar no brinquedo, porque não tinha acesso, a distância era muito. Né, e quando eu saí do brinquedo, o cara que estava tomando conta falou assim, na próxima vez fique em casa. Sério? Eu falei, cara, quase que eu processei o parque. Eu falei, se eu tivesse mais testemunha, eu tinha... O cara falou, próxima vez fica em casa. Eu falei, não, eu vou ficar em casa, eu vou vir para cá quantas vezes eu quiser. Isso foi em 2012, não sei se eles melhoraram a cabeça, né? Não, mas... Inclusive, você sabe que lá eles... Qualquer coisa é processo, né? Sim, sim. É por isso que eles não podem encostar em você. Se derrubar você no chão num brinquedo desse aí... Pode virar um processo. Pode virar um processo, né? Eu tive uma situação, eu trabalhei num hotel fora, na Europa, que era uma construção mais antiga. Então, assim, ele era um hotel que ele era todo plano, só que a parte de eventos, ela era na parte de baixo do hotel e tinha algumas escadas, sabe? E aí chegou uma cadeirante, mas eu achei muito legal o posicionamento dela e dos gerentes do hotel, porque ela ficou muito brava, porque não tinha acesso, porque não tinha elevador, não tinha rampa, era só escada e ela queria, era evento corporativo. E aí os gerentes todos, porque tinham vários gerentes, eles se mobilizaram e eles ficaram muito constrangidos pelo hotel não ter essa estrutura. E ela pediu para subir e descer o dia inteiro. E eu achei isso assim, pelo menos até então, isso tem muito tempo já, tem mais de 20 anos. Eu achei uma atitude muito respeitosa, assim, porque não foi em momento nenhum de dó dela, mas assim, de respeito e de vergonha pelo hotel não ter uma estrutura adequada, sabe? Acontece isso também, às vezes, mas eu acho que no Brasil a gente está um pouco atrasado com relação a isso. Sem né? dúvida. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes até tem boa vontade do estabelecimento, do hotel, né, ou até da atração turística, para implantar acessibilidade, mas eles não pegam a opinião ou a experiência do usuário. É muito diferente quando você chega no negócio, está super bem feito a norma de acessibilidade, mas tem uma coisinha ali que pode derrubar no chão. Então, tem que ter esse tipo de até consultoria, né? Hoje já tem gente no Brasil que dá consultoria em turismo e acessibilidade. Então, né, é importante ter a opinião do usuário, ou pelo menos levar um cara para testar antes de abrir o negócio, né? Já passei muito perrengue em viagem, assim, por causa de
Detalhes que parecem bobos, mas para quem precisa, não é, né? Vira um grande obstáculo, né? Alessandro, quando que foi que você se tornou cadeirante? Como é que foi isso? Você já era adulto? Foi em julho de 2006. Anteontem fez 18 anos. 18 Atingi a anos. maioridade agora. Já posso beber. Mas foi um acidente de moto em Viçosa. Eu estava acelerando uma moto na Universidade de Viçosa e saiu um trator. Lá em Viçosa tem muitas fazendas experimentais. O cara saiu com um tratorzinho, atravessou na minha frente, já estava em férias na universidade, achou que não via ninguém, atravessou na minha frente. Eu a 140 por hora. Na hora que eu vi, eu freiei, desequilibrei. Você lembra exatamente? Lembro de tudo. Não apaguei hora nenhuma. Eu fui tentar deitar a moto, porque eu vi que eu não ia parar. Quando eu comecei a deitar, a moto me jogou para cima, né? Ela desequilibrou e fez a alavanca. Aí eu veio passageiro mesmo, voei, bati de cabeça no chão e quebrei a coluna. Aí já caí no chão sem movimento já. E você não ficou inconsciente em momento nenhum? Olha, eu vi voando, batendo, caí no chão, parei a 1 metro da trator. Fiquei o tempo todo ligado. Foi até bom isso, assim, do ponto de vista que quando eu caí, não consegui me levantar, um cara que viu, chegou perto e falou, deixa eu te ajudar. Eu falei, não encosta em mim não, que eu não estou sentindo as pernas. Foi ele que me ajudou a não piorar meu quadro, que se eu ficar tentando levantar, podia ser pior. Acabava de romper a medula, como estava quebrada a coluna, né? Se eu tentasse movimentar, acabava de romper, eu podia ter uma hemorragia interna, né? Mas deu tudo certo, chegou o bombeiro lá e me levou. E depois, como é que foi o processo de entender o que tinha acontecido e de se organizar para essa nova vida? Você já era casado? Não era casado, não. Eu, em meu caso, inclusive, sui generis... Você estudava na universidade? Não, eu estava estudando na Universidade de Santa Catarina, Florianópolis. Eu tinha ido para Florianópolis fazer mestrado em finanças, tinha passado mestrado lá na UFSC. E eu estava de férias em Viçosa. Eu formei em Viçosa e morei lá muito tempo, então tinha muitos amigos lá. Estava mais passeando, vendo meus amigos lá mesmo, né? E aí aconteceu isso e eu, na hora, né, você fica meio perdido, mas a minha adaptação foi muito rápida, né? Quando eu caí na real, eu falei assim, não tenho o que fazer. Você sempre foi essa pessoa, assim, sempre fui muito bem-humorado. Resiliente? Sempre fui resiliente, sempre bem-humorado. Então, chegou um ponto que eu falei, logo no hospital, quando eu fiquei sabendo que a gravidade da situação, eu falei, não vou andar mais, então adaptar minha vida. Então, o hospital, para mim, apesar de tanto, né, aparente sofrimento, até era uma colônia de férias. Eu brincava com todo mundo, arrumei namorada lá dentro. E casou com ela? Não. Casei depois, né, com outra. Mas a vida não para, né? O que eu sempre quis passar foi isso. Até escrevi um livro sobre a minha vida, sobre essa minha passagem, essa minha situação, essa transformação que foi a lesão medular. E, né, criei o blog, comecei a falar sobre a minha vida, e depois se transformou no livro Vida sobre Rodas. E aí eu mostro que com resiliência e força de vontade você consegue dar a volta por cima e continuar e realizar todos os seus sonhos, né? Tudo que eu quis fazer, a maior parte dos meus sonhos eu realizei depois da cadeira, depois da lesão. Então, todas as viagens para fora do país, né? Você tinha quantos anos? Ter filhos, 33 anos. 33 anos. Ter filhos, esportes radicais, que eu sempre gostei de fazer, continuei fazendo, né? Você falou que eu ando de kart, parapente, faço mergulho também, eu sou mergulhador, então não deixei de fazer nada por causa da cadeira. Deixa eu ver seu livro aqui. O que tem no livro aqui? Conta a sua história, olha, com a família toda. Vida sobre rodas, né? Aí o Alessandro, você fala um pouquinho aqui de como é que foi que a tragédia mudou completamente o curso da sua vida. E você falou também que tem algumas histórias aqui, né? Sim, alguns perrengues que já passou, inclusive em viagens. Muitas, principalmente em viagens. Então aqui eu conto a minha adaptação no início, né? Como é que foi, como é que eu consegui com rapidez entender a situação e transformar ela numa coisa positiva, né? Continuar bem a vida. E tudo que eu passei dele para frente, principalmente em viagens, né? Então, sempre que você vir cadeirante de viagem, vai ter perrengue. 99% das vezes tem perrengue, né? Seja por questões de acessibilidade, por questões de falta de estrutura mesmo, né? Já aconteceu de eu reservar hotel fora do Brasil, em Paris, mandei e-mail, falar que eu sou cadeirante, pedir foto, pedir tudo, o quarto adaptado, pode vir, pode ficar tranquilo. Chega lá, tinha um degrau de 10 centímetros para chegar no box. Falei, como é que dentro eu vou do tomar quarto? Banho?
o box para tomar banho, eu não conseguia chegar no box. E aí? 10 centímetros, legal, alto. Aí o cara falou assim, mas eu achei que você conseguia. Eu falei, não, mas eu sou cadeirante, eu estou falando que eu preciso de acessibilidade, é difícil entender. Essa, às vezes, é a questão de não ter um especialista e não testar o equipamento antes, exatamente. né? O hotel tinha acessibilidade no hotel, menos no banheiro do quarto. E aí eu tive que arrumar outro hotel, na pressa lá, na urgência. Será que os parisienses estavam querendo que você não tomasse banho, Alessandra? Pois é, acho que é isso, né? Acho que eles estão acostumados, né? Tô brincando. E tem algum destino, assim, que você acha que é referência em acessibilidade? A gente conversou um pouquinho antes aqui sobre Socorro São Paulo, você falou que não conhece, mas que você sabe que tem a história lá. Fala pra gente um pouquinho, assim, desses destinos. Você fala assim, poxa, esse aqui eu volto, ou esse eu indico para quem não tem a vida ativa. Você sabe que você é um pouco diferenciado, né? Para quem está numa situação, assim, que não tem essa independência que você tem. Né? O que você acha que dá para fazer, assim, e ter algum prazer durante a viagem? Claro. Cidades de praia geralmente têm uma facilidade a mais, porque são geralmente planas, né? Praia? Praia, Então, Espírito Santo, aí, Rio de Janeiro, você consegue ter uma mobilidade mais tranquila pela geografia. Falta de morro mesmo, né? Mas, assim, é difícil, viu? No Brasil tem muito problema muita coisa para melhorar mesmo. Eu estive em Noronha também. Em Noronha até o aeroporto é difícil, porque não tem o finger, né? Porque a gente precisa, o mínimo que a gente precisa não chegar no aeroporto é ter o finger para você já descer da aeronave direto, descer a escada. Por mais que tenha, às vezes, acessórios, tem aqueles robozinhos que descem a escada, tem um risco, né? Então, a gente precisa do mínimo de estrutura para desembarcar com tranquilidade. Mas são poucos os destinos do Brasil que são referência, assim, né? Brasília é tranquilo, né? Também plana, a cidade bem plana, bem tranquilo de movimentar por lá. Né? E essa cidade de praia, em geral. Santa Catarina também é bom, Florianópolis. E nos aeroportos? Você falou um pouquinho de aeroporto aí, você falou do caso específico de Fernando de Noronha. É uma coisa que a gente nem pensa, às vezes, né? Quando não tem finger, realmente é um complicador muito grande. Quais são aí? O que você coloca de ranking de melhores e piores que a gente tem no Brasil? Eu tinha uma bronca muito grande com o aeroporto de Vitória, mas agora eles arrumaram o aeroporto lá, ficou melhor. Nossa, de Vitória era terrível, porque é uma capital, não tinha finger, sempre escada, e até aqueles acessórios de descer não tinha, às vezes quebrado, quando tinha estava quebrado, então eu passava muito raiva em Vitória, eu falava muito mal, mas agora o aeroporto mudou lá. E tá bom, então ao contrário, virou uma referência. Agora? Tá com finger, ficou bem bom mesmo. O nosso aeroporto aqui, o que você acha dele? O nosso aqui é bom, bem bom. Belo Horizonte é bem bom, não tem nada que reclamar não. Aqui é bem tranquilo. Raramente eu desembarquei aqui fora do finger hoje em dia, né? Desde a última expansão ficou ótimo, excelente. O BH tá muito bom no aeroporto. Agora uma pergunta, uma dúvida na verdade que eu tenho. Tem hora que para o cadeirante poder acessar, por exemplo, um ônibus, eu nunca vi a situação acontecendo descendo do avião sem ser pelo finger, pela escada. É ruim para o cadeirante porque você acaba virando centro das atenções, ou não? Eu não ligo para isso. Você não se incomoda? Não. Gera algum incômodo? Não. Porque aqui em porque assim, quando você vê, por exemplo, às vezes Europa, né? O ônibus está assim, ele tem, entendo muito de carro, mas ele tem um sistema de suspensão que ele vira, assim, ele desce, então dá uma autonomia maior. Sim. Aqui tem que abrir, tem que descer o cobrador, tem que ajudar, tem que colocar. Então, assim, uma coisa que era para acontecer em 2 minutos, igual um passageiro comum, acaba virando quase que um espetáculo, assim. Não é uma coisa que incomoda, não? A mim, não. Mas, assim, mas tem gente que incomoda? Você acha que tem gente que se incomoda? Tem gente que incomoda, sim. Porque, na verdade, demora mais mesmo, né? A pessoa está com pressa de chegar no destino aí e não tem empatia para olhar e pensar que, né, o outro tem o tempo dele, não tem o que fazer. Né? A estrutura que a gente tem é essa, infelizmente. Né? Então, assim, tem gente que se incomoda mesmo. Eu procuro não andar de ônibus porque eu sei o perrengue que é, o tanto que é difícil. Aí você evita? Eu evito, Já passei perrengue de ficar preso Antônio Carlos e não passar um ano adaptado e escurecendo em lugar ermo. Então, é tenso, né? Então, por isso que você foi muito pro lado dos carros, igual você falou. Aí fala um pouquinho dos carros. O que você avalia, o que um cadeirante precisa de avaliar na hora de escolher um carro? Tem diferença do carro da cidade, do carro para viajar? Fala um pouquinho pra gente disso, assim.
carro hoje, né, é uma extensão do nosso corpo. Igual a cadeira, acaba sendo tão necessário quanto a cadeira para a gente conseguir se Você anda locomover de carro nas sozinho, cidades. você faz tudo sozinho. Tudo sozinho, né? Aham. Então, no meu canal eu ensino o pessoal a guardar a cadeira do carro sozinho, a tirar a cadeira do carro sozinho, né? Então, isso aí dá muita autonomia para a gente. E tem que avaliar a facilidade para entrar no carro, porque tem carro que é muito alto, tem carro que é muito estreita a porta. Então, isso aí eu avalio, eu mostro qual carro que é mais fácil, qual carro que é mais difícil. O porta-malas para a gente é fundamental que seja grande, porque tem que caber uma cadeira de rodas montada lá dentro. Porque toda hora que for tratar a cadeira, você desmontar, e porta-malas às vezes tem abertura pequena, fica batendo na cadeira, você estraga o equipamento no dia a dia. Então, Mas como é que bom você coloca ter- a sua cadeira no porta-malas? É, Você a precisa de minha- 2 cadeiras? Não. Vou fazer as perguntas de leigo. Claro. O porta-malas é bom quando outra pessoa está junto para guardar, mas quando você vai sozinho, eu tiro as rodas, coloco no banco de trás, pego a cadeira e passo por cima de mim. E boto no banco do passageiro. Quando você está entrando. Quando eu tô entrando. Na hora de sair, eu pego a cadeira, passo por cima de mim de novo, deito o banco, passo a cadeira, monto as rodas e saio. Por isso que tem que ter uma cadeira leve, né? Tem que ter uma cadeira bem leve, porque haja É braço. pesada a no dia bichinha, né? Então tem que ter braço, né? Mas isso dá muita autonomia pra gente. Hoje E eu quando você faço viaja em tudo sozinho. família? Um casal de gêmeos, Então, uma esposa, haja porta-mala, mala né? de todo mundo, gato, cachorro, papagaio. Haja porta-mala. É por isso que a gente tem que ter porta-mala realmente grande. Então, isso que o pessoal às vezes não entende. Ah, o meu carro é bom, tem um porta-mala ótimo, enorme, mas é um sedã, o porta-mala é baixinho, você vai pôr uma cadeira, você tem que desmontar, fica batendo na cadeira ali. Na hora que eu pego o transporte de aplicativo aí, eu passo perrengue, porque os caras não sabem colocar, bate a cadeira, aquele negócio todo. O ideal é você ter um carro, um porta-mala maior. Né? Espaço interno também é muito importante. Né? Até uma coisa que parece boa para as pessoas, para a pessoa com deficiência é importante. Você ter um volante multifuncional completo. Porque eu tô Os com a mão- comandos todos no volante, você porque a diz? gente está com a mão sempre ocupada. Eu acelero com a mão. Acelero e freio com a mão. Então a outra. Verdade. Então, Gente, olha só. eu tô com uma mão no volante só, eu não posso ficar tirando para mexer no raio toda hora. Então a gente tem que ter um volante multifuncional completo, uma direção leve, elétrica, para você girar bem com facilidade, né? Comandos acessíveis à mão. Né? E até mesmo, pensando em outras deficiências, você ter O carro sempre é automático. automático. Para quem é cadeirante como eu, que não mexe as pernas, tem que ser automático. Então você tem que ter comandos que sejam fáceis de acessar. Né? Até o tipo da tecla, tem gente que não tem mobilidade nas mãos, tetraplégico. Então você tem que ter uma tecla fácil de colocar a mão, em vez de ficar tendo aqueles botões pequenininhos e ficar apertando, tem gente que não consegue fazer isso. Porque Então, não tem até isso, aquela coordenação não tem motora mais coordenação fina, né? Exatamente. Então isso aí eu observo também, né, que facilita a nossa vida. Né? E o que hoje você acha que a gente tem no mercado de carro legal, assim, para viajar? Tanto sozinho quanto em família. Que eu acho que é o que faz diferença, né? Se Sim, você está com a família toda, sim. você precisa de realmente um carro bem espaçoso, É né? verdade. Você descobre com as modelos que eu acho que são interessantes. É. Ah, sim. É os SUVs, né? Os SUVs aí são... Mas ele é são- alto, né? E aí? São altos, pois é. Mas hoje tem muitos SUVs que são baseados em hatches. Esses SUVs compactos que falam aí, o Nivus, Tracker, Fastback, são todos baseados em carros menores. Então não são tão altos assim. Agora, quando você pega um SUV de verdade, como o Jeep, esses Aí já é um SUVs problema. maiores, você tem que primeiro observar se você consegue subir no carro. Né? Eu não tenho muita dificuldade para subir, porque eu sou grande, eu sou alto. Né? Então, eu sempre tive carro alto. Até picape eu consigo de boa subir, mas muitos cadeirantes têm dificuldade de subir e tem que observar isso sim. Então, eu tenho feito até um ranking, eu meço sempre a altura do chão ao banco. Isso você não tem em lugar nenhum de ficha técnica do carro. Você não tem nenhum lugar que mostra qual a altura do chão até o banco. E pra gente isso é importante. E aí você Tô produz catalogando isso no seu conteúdo. Olha que legal. Tô catalogando isso para ver quais carros são mais fáceis pra gente entrar. E qual que é uma altura ideal, assim? Ou depende da altura do motorista? Não, o ideal é que seja entre 60 e 65 centímetros. Mais 65 centímetros complica. Porque as cadeiras de rodas, elas variam também de altura, né? Mas, em geral, são entre 55 até 60. Então, o carro, se tiver mais de 65 centímetros, parece pouco 5 centímetros. Para cadeirante, para você levantar seu corpo sem movimentar a perna, não é fácil, né? Então, você tem que ter essa altura ideal aí para você transferir com facilidade, né? E é tranquilo, então, as viagens com família, desde que tenha esse formato aí. Sim, se tiver isso aí com a família, tranquilo. Né? Tem que ter porta-malas e bom espaço interno. Né? O Alessandro, a gente falou aqui de aeroportos, a gente falou de hotéis, a gente falou de cidades históricas, de Belo Horizonte.
queria que você me falasse assim, o que pode ser feito? E aí, pensando num esforço comunitário mesmo, assim, de todo mundo. Acho que cada um na sociedade tem ali seu papel. O poder público tem um, o dono do hotel, né, a empresa aérea, cada um vai ter o seu papel. E eu acho que o cidadão também, né, o cadeirante e o não cadeirante, eles têm ali um papel para a gente tornar o mundo mais acessível para todo mundo. Você consegue falar assim, olha, isso aqui deveria ser um papel do poder público, esse aqui deveria ser de quem está na rua. É legal ajudar, não é legal ajudar, sabe? Tipo assim, né, se eu ver um cadeirante, eu ofereço ajuda, não ofereço ajuda. Como é que cada um pode contribuir para a gente conseguir ser mais participativo? Porque a gente precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Eu sou dessa opinião. Assim, independente de ser cadeirante ou não, o ser humano está no mundo para se ajudar e para viver em sociedade, né? Como é que a gente melhora isso? Verdade. Acho que a palavra-chave aqui é empatia. É você pensar no outro, né? E se fosse Falta eu? muito. Exatamente isso? Exatamente. Se fosse eu passando naquela porta ali, será que aquele degrauzinho de 1 centímetro me dificultaria se tivesse uma roda ali? Dificultaria. Então, tem que parar para pensar no outro, na dificuldade do outro, né? E também consultar, é tudo questão de diálogo. Você falou assim, ajuda ou não ajuda? Pergunta, né? Você está vendo a pessoa... Não ofende perguntar, Não né? ofende, né? A pessoa até fica brava comigo, porque eu gosto de fazer tudo sozinho, né? Então, tô tirando a cadeira, quer ajuda? Eu falei, não, tudo bem. Tem gente que fica bravo. Não, quero te ajudar. Eu falei, calma, eu consigo. Mas também não tem problema de perguntar. Não tem problema perguntar, né? Então, assim, é questão de empatia mesmo, pensar no outro, né? E tomar atitude, né? A gente vê tantos lugares aí que tem um degrau na porta, às vezes colocar uma rampa móvel, né, de madeira ali, ajuda a acessar, né, uma pessoa em cadeira de rodas. Então, falta muito isso. E agora, a questão de acessibilidade nas ruas realmente é papel do poder público, né? Calçadas, travessias, né, faixa de pedestre, ideal que seja elevada a faixa de pedestre, nem ter rampa, né? Mas se tiver pelo menos a rampa, já resolve pra gente. O que mais acontece em BH, o que mais me deixa O ideal é bravo, que fosse tudo nivelado? o ideal é isso. O ideal para Tem algum lugar que é assim? Tem. Sabe um lugar que é exemplo? Guarapari. É mesmo? Guarapari, grande parte das travessias são elevadas. Os caras fizeram um trabalho muito bom lá. Então, o ideal é isso. Você não tem que descer ao nível do asfalto e depois subir de novo. Porque com o tempo, isso aí, a rampa, com o tempo ela estraga, né? Dá um degrauzinho à toa ali que desce, já pode ir pro chão. Tem um abençoado para o carro exatamente à frente, na rampa, exatamente. né? Quando é elevado, não acontece isso. Porque ela é contínua, né? Aí é na altura da calçada. Então, o ideal é isso, né? Tem na altura da calçada. Mas que legal, a gente tem no Brasil Pois é. algum modelo, assim, que acaba podendo virar uma referência, Exatamente. né? Quando você for em Socorro, você me conta. Você Tá volta aqui joia. e conta. Te conto sim. Pretendo ir lá, tô querendo mesmo em Socorro. Já foi falar muito bem de lá, tem um parque lá com acessibilidade, com aventura, bem bacana. E eu gosto de aventura. Pois é, né? Eu conto no livro Lá, também. na verdade, é um destino acessível, voltado para turismo de aventura, né? Exatamente. Começou Isso que é pelo legal. parque que Começou você pelo falou. Parque, Eu quero muito conhecer lá, porque eu sempre gostei de aventura. Né? Desde que eu me tornei cadeirante, eu quis voltar a fazer os esportes que eu gostava, como mergulho, parapente, kart, né? E esses esportes de adrenalina, sempre gostei de fazer. Agora eu tô mais parado, depois que tem um casal de gêmeos, fica mais difícil. A adrenalina tá em casa, né? Tem bastante em casa. Alessandra, a gente falou aí um pouquinho sobre essa questão toda de acessibilidade. Tem algum destino que você sonha em ir? A gente já falou de quais que você já foi, né? Eu sempre faço uma pergunta no final aqui, que é quando você está viajando, para onde você gosta de ir? Mas nossa entrevista foi toda baseada no que você gosta de fazer. Quais são os seus próximos sonhos, seu próximo plano de viagem aí? Eu tenho vontade de ir em Mônaco para ver a corrida de Fórmula 1 lá. Gosto muito de Fórmula 1. E lá é um destino que eu não conheço. Eu tive na Itália, eu tive em Roma e tive em Maranello, na fábrica da Ferrari. E achei mó barato, foi muito bacana essa experiência. E Mônaco eu não conheço, tenho vontade de ir lá. E Portugal também não fui. Na Espanha eu fui, em Madrid, muito legal, a acessibilidade é boa. Mas também passei perrengue lá com o metrô. Teve algum lugar que você foi que você não passou nenhum perrengue? Não tem nenhum lugar. Todo lugar que eu vou, eu passo perrengue. O último destino grande que eu fui foi no Chile, fui esquiar no Chile, lá tem esqui adaptado, inclusive, legal pra caramba. Olha, e como é que é? É, muito bacana, Vale Nevado. Porque eu fui e não consegui esquiar sem ser cadeirante. Não, eu comentei isso lá.
quem é cadeirante curte muito mais o esqui do que quem não é. É mesmo? Lá, porque é lá muito você difícil, né? É difícil, muito difícil. mas lá tem uma cadeirinha que você fica sentado com 2 esquis, um em cada mão. Então você apoia ali. Você esquia com a mão. É, com a mão. Só que o instrutor vai atrás, te apoiando ali. Então, tipo assim, você fica de frente para a montanha descendo e desce bambu mesmo. Parece que você sabe esquiar desde pequenininho, porque o negócio tem essa habilidade, sabe? É bem legal. Eu fiz um vídeo bacana demais lá. Então passa pra gente, Alessandro, assim, quais são os seus canais. A gente está indo pro finalzinho agora. Queria que você falasse pra gente também onde que as pessoas podem comprar o seu livro, que eu acho que é uma história muito inspiradora, né? A gente realmente vê que quem coloca limite na gente é a gente mesmo, às vezes, né? Às vezes a gente tem tanta, sem nenhuma deficiência, a gente vê pessoas que são completamente ilimitadas. Às vezes pessoas com deficiências que às vezes são muito piores do que a sua, né? E a gente não consegue olhar. Então o limite está na cabeça da gente, né? O que não pode parar, eu acho, é a nossa cabeça. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho, então, assim, onde encontrar a sua vida sobre rodas aqui. Esse livro está nas plataformas, está na Amazon, no Clube de Autores e no Mercado Livre. Então, tem um livro nessas plataformas e minhas redes sociais são todas blog do Cadeirante. Tudo que é blog do Cadeirante, Instagram, YouTube e na internet mesmo, sou eu. Lembrando que você que está vendo esse conteúdo, essa entrevista aqui com a gente, vai ter acesso a todos os links que o Alessandro está falando aqui na nossa matéria. O Alessandro vai voltar porque ele vai testar uns destinos para a gente aí para contar como é que foi, né? E a gente espera de verdade, Alessandro, assim, que o poder público realmente se sensibilize mais. A gente, né? Pela gente a gente fala por Brasil, fala por Minas Gerais, mas de entender a importância da acessibilidade para o universo de deficiências que a gente tem aí. Eu acho que a gente acabou já evoluindo, a gente já consegue pelo menos conversar sobre isso. Te dar os parabéns pela sua família, pela sua trajetória, pela sua confiança em você mesmo. E tenha sempre um espaço aberto aqui no iTurismo. Muito obrigado, Isabela. Fico muito feliz aí de poder contribuir um pouquinho e contar um pouco da minha história, né? E realmente é isso, né? A gente vive em sociedade e a gente tem que olhar para o outro com mais carinho, para a gente ter um mundo mais inclusivo. Isso aí. E a você eu te espero na próxima sexta-feira no YouTube do Portal UAI, agora direto desse estúdio novinho em folha do Portal UAI do Estado de Minas. Nosso conteúdo completo você acessa no turismo.uai.com.br. Você sabe de tudo também através do nosso Instagram, @portaluaiturismo. Muito obrigada e até a próxima.